Senhor escolheu esse texto? Quero dizer que eu não escolhi texto. Eu tiro sorte com a Bíblia. Toda vez que eu saio domingo aqui, eu pergunto a Deus qual será a próxima mensagem. Porque eu não sou dono da palavra e ela tem 66 livros, poderia ser tantos livros, até mesmo alguns que pode ser que eu ainda não ministrei. Mas o Senhor me mostrou uma visão diferente desse texto. Eu queria dividir com vocês. Escuta. E por que dividir com vocês? Porque me chamou a atenção. Por que chamou a sua atenção? Porque ele me corrigiu. Por que te corrigiu? Porque tem algo que precisa ser corrigido. E o Senhor continuou alimentando, e alimentando, e alimentando, e alimentando. E o foco aqui, logicamente, que muitas vezes nós ministramos e pregamos, fala do milagre. Fala de uma ação de fé. Fala de uma palavra. E às vezes nós não paramos para observar que antes da ação da cura, da fé, e de ser enxergado a palavra, houve, escuta, uma atitude, houve uma reação de alguém, e esta reação é que moveu e inspirou, aleluia, o coração de Deus para que essa mensagem estivesse aqui. Então só quer dizer que através da fé não foi o motivo da mensagem estar aqui, foi também. Através da cura não foi o motivo dessa mensagem estar aqui, foi também. Só que nós estamos acostumados a dizer que a palavra do Senhor renova todos os dias, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então se ela renova todos os dias, eu posso ler, aleluia, trilhões e trilhões e trilhões de vezes o mesmo texto. Deus sempre tem uma coisa nova para ensinar. Deus sempre tem uma visão nova, porque esquecemos uma vírgula, ou esquecemos de dar atenção para um personagem que está no texto, que nos dará um contexto diferente, uma visão diferente. Veja que na narrativa de Marcos há uma afirmativa, presta atenção, há uma afirmativa que o centurião, ele foi até Cristo, sim ou não? Perdão, Marcos, no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo em diante, demonstra que o centurião, na narrativa de Mateus, o centurião foi até Cristo. Mas agora na narração de Lucas, que é aquele doutor, aleluia, detalhista, perfeccionista, aleluia, que não se contenta, aleluia, de ouvir, aleluia, uma só opinião, mas vai atrás de outras opiniões e outras respostas, para que quando escrevesse, tivesse algo, aleluia, melhor, um conteúdo maior, para explicação, aleluia, de um capitão romano, aleluia, ter coragem, aleluia, de ir atrás de alguém que era para ser perseguido, que era para ser maltratado, que era para ser, aleluia, esfolado pelos soldados romanos, aleluia, ele se entrega à humildade e ao caráter sempre, reconhecendo que ele não é nada nem ninguém, e mesmo sendo autoridade, também precisa de uma ajuda. Aleluia. Precisa de uma ajuda. Mas alguém me ajuda a arrumar meu relógio? Glória a Jesus. Vai trazer para fora, vamos lá, pai. O que não aguenta? Se continuar para cá, esquece o relógio. Misericórdia. Glória a Jesus, 5 vezes. É dele? É seu? Ah, está chovendo, é verdade. Escute, olha para cá.
obrigado, só assim vai me abençoar. Eu quero que quebre mais. Como é que eu tenho saco? Eu vou ganhar um bom sapato. Vou fazer, presta atenção pra cá. Escute. A narrativa de Lucas, ela tem um rico detalhe na forma que acontece a situação. Aí eu consigo enxergar que Mateus escreveu abreviando. Eu vou explicar para você porque eu preciso da tua atenção. Lucas escreve diferente, não dizendo que o centurião saiu da sua casa e foi. Eu estou com medo até de bater na perna. E o centurião foi ter com Jesus. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ele chamou homens. Os buscos aqui é a gente. Escuta. Foi engraçado. Mas presta atenção aqui, pelo amor de Deus. A narrativa de Lucas mostra totalmente diferente da de Mateus. Porque a de Mateus, como eu já disse, encurta de uma forma dizendo que o centurião que foi atrás de Cristo, mas na rica pesquisa de Lucas mostra que ele chamou seus servos, anciões, detalhes, que eram judeus. Guarda isso. Ele chamou, está no texto aqui, chamou anciões que eram judeus e pediu para que fossem até Jesus. Escuta aqui um ponto e uma vírgula. Parei onde? Onde ele chamou anciões judeus e pediu para que fosse até Jesus. E eu fiquei. Porque eu vivia pegando só a tradução de Mateus. Só a tradução de Mateus. E eu consegui enxergar uma plenitude aqui de caráter. Escuta isso daqui. Uma plenitude de caráter. Uma plenitude de personalidade. Ei, nós estamos falando de um centurião. Um homem que para chegar onde chegou, para ser chefe de 60 a 100 homens, que é isso que um centurião faz, para ele se tornar chefe, ele tinha que ter demonstrado um bom caráter, uma boa personalidade, uma posição ímpar. Escuta! Para que ele se tornasse líder de alguém, antes ele estava na posição de ser liderado, antes ele estava na posição de servo, de soldado, e agora ele está na posição de um centurião, chefe entre 60 a 100 soldados. Escuta! Ninguém chega em nenhum lugar à toa. Ninguém chega em nenhum lugar piscando o olho. Ninguém chega em nenhum lugar, aleluia, sem um esforço, sem um processo, aleluia, sem uma persistência. Por quê? Uma persistência, porque tem pessoas que desejam algo, mas não conseguem até o fim. Para no caminho. Estaciona no caminho. Desiste no caminho. Acha que não vai mais conseguir, não se vê mais capaz. Não se vê mais na posição. Por isso aquilo que você deseja, o projeto que você tem na tua vida, pode parecer que para você esteja muito longe, mas eu dou um recado de Deus para você: não desista, não pare, continue no processo, aleluia. Se ainda não chegou, porque, aleluia, ainda tem processo para acontecer, tem coisa para acontecer. Você precisa crescer mais, você precisa evoluir mais, você precisa amadurecer mais, você precisa aprender a aceitar. Não!
amigo. Esse é o mal. Mas só cedemos. Dizemos sim, isso, sim, aquilo. Quando diz não, a situação muda. A pessoa não é mais sua amiga. Ele já não é mais seu amigo, vira o seu inimigo. Porque não entende o não. Porque o pai e a mãe também ensinou o que é o sim e o que é o não. Às vezes só ensinou o sim e pouco do não. Está entendendo? Para chegarmos em algum lugar, devemos passar por todos os processos que o Senhor quer que nós passemos. Está entendendo isso? Mas eu já sou velho, já cresci, já sou maduro. Mas o Senhor está dizendo que você e eu precisamos ainda aprender mais alguma coisa. Então aquele homem se tornou uma autoridade. Diga autoridade. Diga com fé, por favor. Diga autoridade. Se ele é autoridade, ele tem poder. Então se ele tem poder, a palavra dele é forte. Aleluia, a orientação dele é forte. Aleluia, o sim dele é forte. O não dele também é forte. Sim ou não? Olha que lindo. Quando eu chegar na onde eu quero chegar, você vai glorificar a Deus de uma forma, aleluia, gloriosa. Porque essa palavra é dele. Aquele centurião, escute, olhe para cá, atenta para cá. Aquele centurião, ele se tornou autoridade de 100 homens. E aqueles 100 homens só fazia, aleluia, o que era ordenado por ele. O que era designado por ele. E ele não tinha só soldados. É declarado aqui, aleluia, tanto em Mateus, aleluia, como em Lucas, que havia um servo. Muitas das vezes, escuta isso daqui, eu interpretava que era um soldado. Para você ver a falta de nós vasculhar a Bíblia e ler e reler, ler e reler. Por isso a Bíblia nos ensina todo dia coisa nova. Porque a nossa falta de educação na leitura, eu vou repetir isso aqui, a nossa falta de educação na leitura é o que faz nós interpretar, é o que faz nós enxergar, é o que faz nós, aleluia, fazer as coisas erradas até mesmo sem intenção. É porque a forma que você leu e absorveu, você dividiu. Você falou. E pode ser que deu certo por causa da graça e a misericórdia de Deus, porque Deus conhece o coração e sabe qual foi a intenção, aleluia, do coração para poder ministrar dessa forma. Mas aqui não era um soldado, era um servo, era um empregado. Pode ler o texto. E o servo estava doente. E eu fiquei analisando, eu digo, mas que carinho é esse que escuta? Que carinho é esse que esse capitão tem por este servo? Que amor é esse por este servo? Aí eu parei para pensar, mas aí eu digo, deve ser porque tem muito tempo que esse servo é servo dele. E pelo convívio, para ele não é um servo comum. Se tornou alguém membro da família, se tornou alguém membro da sua amizade, se tornou alguém, aleluia, que ele conheceu a personalidade, o caráter, aleluia, isso aí, que ele pegou um carinho por ele. Tem pessoa por aí, irmão, até mesmo você, pode ser que você trabalhe para alguém que até gosta de você, mas pode ser que você trabalhe para alguém, outra pessoa trabalhe para alguém, tanto faz como todo fez, ele só quer o seu retorno, ele só quer sua produção, ele só quer o seu desenvolvimento, ele só quer o lucro que você traz. Nesse texto, aleluia, mostra, aleluia, um carinho de um chefe para o servo, de um patrão
que às vezes está, a saúde pegou ele, ou melhor, a enfermidade pegou ele está doente, ou ela está doente, aleluia, o patrão não quer nem saber, fica, dá um jeito. Quero você aqui. Não quero saber. E você não trouxe atestado, ou alguém balançando a cabeça para mim. Se não trouxe atestado, não tem acordo. E ainda mesmo trazendo atestado, mas é que você usou de oportunismo. Tem isso, não existe isso. Mas este homem via no teu servo um coração diferente, uma postura diferente, um comportamento diferente. A Bíblia diz que aquele que tem o Senhor trabalha para Ele. Escute isso. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Aí é fácil nós concordar. Mas a Bíblia diz mais ainda que se o teu Senhor, o teu patrão, a quem você serve, ele serve a Jesus Cristo, sirva a Ele melhor ainda. Dentro desse texto, em contexto, eu não vejo se esse servo do centurião era um judeu, era um cristão, aleluia, o que era? Provavelmente, aleluia, era um judeu. Provavelmente, porque era o que os romanos faziam. Trazia pessoas da onde eles estavam regendo a cidade, como este em Cafarnaum, aleluia, escolhia homens, aleluia, dentre judeus para que trabalhassem para eles. Como foi escolhido para ficar, aleluia, na porta da entrada recebendo, na porta da cidade recebendo o imposto, tanto Levi, que era Mateus, como Zaqueu, e eles eram juros, e eles eram tratados como traidores, mas não porque estavam só trabalhando para Roma, é porque eles aproveitaram a situação, aleluia, e faziam caixa dois. E eu olho esse servo e eu vejo o caráter do servo, aleluia, através do caráter do seu patrão, do seu Senhor, porque ele se preocupa com ele, aleluia, e chama ansioso assim, por favor, estou sabendo que Jesus está por aqui, vai até Jesus por mim. E por que ele pediu para que os anciões judeus fossem até Jesus? Porque se ele mandasse algum soldado romano, ou se ele mesmo isse, aleluia, poderia ter sido rejeitado até antes mesmo de chegar até Jesus no caminho. Por quê? Aleluia, muitos judeus não se agradavam dos romanos, por causa, aleluia, do comportamento dos romanos e a situação que os romanos faziam contra os judeus. Quem entendeu isso, diga amém. Não eram aceitos. Então, para no meio do caminho não ter uma intervenção de impedimento, de ajuda para alguém que ele amasse, aleluia, ele pediu para que os próprios judeus anciões fossem até Jesus e contassem a situação, e explicasse quem estava pedindo ajuda. Eu quero tentar pregar agora daqui para lá, escute. Aceita, calma. Chega os anciões, no texto de Mateus, no texto de Lucas, chega os anciões até Cristo. E a Bíblia diz que ali há uma multidão e também dá os seus dízimos, seus alunos. E os anciões viram para Jesus e dizem assim: olha, viemos aqui. Deixa eu expressar dessa forma: não contra a nossa vontade. Olha que os anciões judeus disseram: viemos aqui não contra a nossa vontade. Judeus estavam bem com os romanos? Sim ou não? Mas com esse centurião eles estavam bem. Com esse centurião, aleluia, eles tinham carinho. Com esse centurião, aleluia, eles tinham uma outra visão de um soldado mesmo sendo romano. Por quê? Olha só o texto. Eles chegam até Cristo, aleluia. Diz: olha aqui, o centurião pediu para que nós viéssemos aqui para pedir ajuda sua, porque um servo dele está muito doente, muito moribundo, com aspecto que vai morrer, com aspecto, aleluia, que não vai viver. E o centurião pediu para que nós viéssemos até ti, para que o Senhor entendesse o tamanho da ajuda que ele precisa.
Foi dito aqui no começo que nós precisamos pedir ajuda. Foi dito aqui no começo que nós precisamos pedir ajuda. Aleluia! E pedir ajuda precisa de algumas coisas a ser feita. Colocar o orgulho por terra. Pedir ajuda precisa colocar o orgulho por terra. Pedir ajuda precisa colocar a prepotência por terra. Pedir ajuda precisa de muita humildade. Pedir ajuda precisa ceder demais e deixar de quem você é para ser uma pessoa mais humilde, mais pequena. Aleluia, para poder pedir ajuda. É isso que eu aprendo com o centurião, porque ele pediu ajuda 2 vezes antes de chegar em Jesus. Melhor, pediu ajuda uma vez antes de chegar em Jesus. Antes de pedir ajuda para Jesus, ele pediu ajuda dos seus anciões judeus. Às vezes pedir ajuda é difícil. Às vezes pedir socorro é difícil. Às vezes pedir aleluia para alguém, aleluia, estender a mão para você é algo muito difícil. Escute. Os anciões chegam e contam para Jesus a situação. Jesus entendeu a situação. Porque os anciões chegam até Jesus. Olha que os anciões falou Senhor Jesus. Estamos aqui porque um chefe, centurião, um chefe, um homem de autoridade, nos pediu para vir até o Senhor. Olha só, Alex. Porque o servo dele está muito doente. O centurião tinha condições financeiras de pedir de todo tipo de recursos, sim ou não? Tinha. O centurião tinha poder para ordenar algum sacerdote até a casa dele fazer alguma coisa? Tinha ou não? Tinha. O centurião tinha outras possibilidades. Escuta isso, eu quero que você seja impactado por isso. Estou pregando bem devagar, porque eu sou meio avivalista, mas eu quero que você entenda aqui, pelo amor de Deus. Ele tinha poder e autoridade para exigir e pedir, aleluia, com respeito, com uma espada na mão. Ele tinha essa autoridade. O que ele não tinha era poder de curar. O que ele não tinha era poder de mudar o que aquele servo estava sentindo. O que ele não tinha era poder e autoridade de transformar, aleluia, aquela enfermidade em saúde. Às vezes nós precisamos reconhecer que o nosso poder é limitado. Às vezes você precisa entender que você só vai até onde Deus permite. Às vezes você precisa entender, aleluia, que você só alcança porque Deus deixou. Às vezes você precisa entender, aleluia, que a tua voz só chega no céu quando o teu coração vai ser sincero. Ei, você precisa entender, aleluia, disso aqui, senão eu vou quebrar e eu não posso. Mas é Deus, viu? Não vou mais não. Todo mundo viu aqui, não viu não? Não queria aquele dourado, bonito que ele tem. Escuta. Então nós temos que entender que o nosso poder de querer ou de ir e vir é limitado. O nosso entendimento, o saber é limitado. Para mim, eu sou limitado por tudo isso. Só de você entender. Para você entender. Você não tem poder de saber o que vai acontecer amanhã, tem? Então você precisa de quem? Você tem poder de saber que amanhã você está vivo? Você tem poder de saber que amanhã você está empregado ou desempregado? Você tem poder de saber se amanhã, aleluia, você vai conseguir pagar essa conta ou não vai? Você tem poder de saber, aleluia, o que vai acontecer na tua casa, com a tua família, com os seus filhos amanhã? Não tem. Então você precisa ter humildade, se colocar na posição de pequeno, olhar para cima e dizer: o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder. De Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, está ali no verso 8, verso 9, verso 10, está por ali. Que há um nome, que há um nome, e esse nome tem poder, e o poder dele tem poder no céu, na terra.
as turbinas até esquentando. Escuta, olhe para cá, por favor. Por favor. Tu não sabe do amanhã, mas ele sabe. Os anciões viram para Jesus e assim: olha, o centurião, o homem de poder, o homem de autoridade, chefe de 100 homens, aleluia, pediu para nós ir até o Senhor, dizer isso que está acontecendo. Pergunta para mim: pastor, estou sozinho na igreja. Diga: pastor, o que os anciões falou? Jesus vai dizer mais sobre esse centurião. Eu vou usar essas palavras, mas é o que está dizendo isso aqui. E bom é que o Senhor Jesus responda a ele, faça isso por ele, atenda ao pedido dele. Está escrito aqui: os anciões intercedeu ainda mais do que era para ter feito, falou mais do que era para ter feito, porque aquele centurião tinha um caráter ímpar, não era qualquer capitão, não era qualquer centurião, não era qualquer chefe, ele não diminuía, aleluia, os que já eram pequenos, mas ainda, aleluia, ele não dava as costas, não desfazia de ninguém, porque ele disse: olha para os anciões, disse: Senhor, aleluia, muito bom é que o Senhor responda isso, porque esse mesmo centurião, aleluia, ele tem um coração bom para com nós os judeus, e este mesmo centurião foi o que construiu a sinagoga para nós. Aleluia! Então quer dizer que esse centurião, ele só pediu uma coisa, mas eles explicaram para Jesus que o coração dele era diferente. Aleluia, Deus! Eles explicaram para Jesus que o comportamento dele era diferente. Escuta! Eles explicaram para Jesus que a personalidade dele era diferente, o caráter é diferente. Aleluia, não era um centurião porque tinha poder, a autoridade era arrogante, não, ele era mais humilde ainda. E nós vamos nos alegrar, Senhor, se o Senhor responder o pedido para ele, porque ele é o homem bom para com nós, os judeus. Só para o Senhor entender, ele construiu uma igreja para nós, ele construiu um lugar, aleluia, que podemos chegar e ouvir a palavra de Deus. Ele nos ajudou a construir. Então tem pessoas por aí, escute aí, não são judeus, não são da igreja, não servem a Cristo, mas o caráter, a personalidade está além do que da igreja. Escuta, acho que você me entendeu. Tem pessoas lá do lado de fora, persegue. Querem fechar as igrejas? Querem. Mas tem pessoa lá do lado de fora que o caráter e a personalidade está dando pau em nós. Tem pessoas lá fora está dando aula para mim. E está dando aula para a igreja do que é ser uma pessoa que não faz acepção, do que é ser uma pessoa de um caráter. Não é porque serve Jesus que o seu caráter é perfeito. Não é porque você está na igreja toda quarta, sexta, domingo que, aleluia, eu e você somos, aleluia, as melhores pessoas. Não, tem pessoas que estão lá fora, que ainda não confessaram a Cristo, mas estão fazendo muita coisa que a igreja não está fazendo. Você tem maturidade para entender o que eu estou dizendo aqui? Sim ou não? Tem maturidade para entender? Quem é que teve um patrão e você sendo funcionário? E esse patrão, aleluia, ele olha que você trabalha bem, que você é uma boa pessoa, independente de ser cristão. Ele não é. Você que seja até de outra religião. Mas como ele viu que você precisava de alguma coisa, ele te ajudou. Eu conheço pessoas assim. Mas ele não é cristão. Mas ele te ajudou. Por quê? Caráter, personalidade, é da pessoa. Isso acontece. E dentro da igreja está tendo um conflito entre nós, discussões entre nós, divisão de autoridade, de poderes. Eu estou generalizando isso aqui. Isso faz que Jesus não responda.
não participe. Está entendendo? Mas sabe qual é a diferença entre nós e aquele que tem um coração bom, que está lá fora? Não serve a ter um coração bom e faz tudo aquilo que nós não estamos fazendo. Ele sabe que aquilo que ele não consegue resolver, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo poder, mesmo tendo autoridade, mesmo sendo médico, mesmo sendo cirurgião, mesmo sendo, aleluia, um juiz, aleluia, mesmo sendo um presidente, mesmo sendo um homem, aleluia, de patamar alto, ele sabe, aleluia, que aquilo que ele não pode, que aquilo que ele não alcança, que o dinheiro dele não compra, aleluia, que as mãos dele não cura, que os olhos dele não enxergam, ele sabe, aleluia, que quando isso acontece, ele só vai atrás de um, e ele pede ajuda a Jesus, e às vezes ele não vem direto aqui, mas ele pede, aleluia, a oração para A, a oração para B, pedindo para A, pedindo para B, porque ele sabe, aleluia, que ele se sente indigno, aleluia, de estar aqui dentro, então ele pede, aleluia, para alguém, ei, interceda por mim, fala para aquele Jesus que eu preciso dele, aleluia, muitas vezes não é nem para ele, é para um filho, é para uma esposa, é para alguém, aleluia, é isso que eu quero te ensinar, e esse centurião, mesmo não tendo poder, autoridade, aleluia, capacidade, dinheiro, tudo, ele sabia que o que ele precisava, a única resposta era Jesus Cristo, e ele pediu ajuda, aleluia, a um cristão que tinha contato com Cristo, aleluia, dizer para ele, aleluia, por mais que esse homem faça o que faça, seja quem é, ele tem um coração bom, ele ajuda, ele estende as mãos, aleluia, ele abençoa, aleluia, quando eu preciso, eu necessito, ele sempre está ali pronto, prestativo, aleluia, aí a pessoa vira e diz assim, ei, faz um favor, aleluia, meu Jesus, responda a ele, responda a ele, responda a ela, responda a ela. Jesus vira para os anciões e diz assim, vamos lá até a casa dele. Presta atenção que eu estou indo. Você entender. Jesus disse, vamos até a casa dele. No livro de Mateus, mostra um contato direto com o centurião. Como se o centurião estivesse falando diretamente com o próprio Cristo. Mas se nós entendemos de autoridade, às vezes a autoridade tem os seus representantes, sim ou não? E é a mesma coisa que ele tivesse. É a mesma coisa que ela tivesse. O juiz, quando quer convocar alguém, ele não vem bater na sua porta diretamente. Ele envia alguém para representar ele, dizendo que você está chamando ele, sim ou não? Como é que chama? Não, a pessoa de trás. Ofício de nada de advogado. Ele envia o oficial de justiça. Sim ou não? E o oficial de justiça representa a ele como autoridade. Não sei se você está entendendo isso aqui. Não é possível. Então, o texto de Mateus é a mesma coisa do texto de Lucas. Havia alguém representando aquele centurião e intercedeu por Jesus. E Jesus disse, vamos até a casa dele. Jesus está indo e a multidão está acompanhando. Jesus está indo e os seus alunos estão acompanhando. Será que no meio dessa multidão, no meio dos seus alunos, estão dizendo assim, não é possível, Jesus vai responder esse soldado romano? Os romanos perseguem a igreja. Os romanos não aceitam a igreja. Os romanos não aceitam o nosso Deus. Os romanos não aceitam nem ele a Cristo como Filho de Deus. E Jesus está indo até lá. E Jesus está no caminho. Na narrativa de Lucas, o doutor, agora o centurião, sabendo que Jesus está
Bíblia diz uns amigos, no plural, então não foi um só. Chamou uns amigos. Se era soldado, se era outro servo, quem era? A Bíblia diz uns amigos. Ele chama e diz assim: olha, vai ter um encontro com Jesus que ele está chegando aí. Está vindo aí. E diga para ele uma coisa: não é digno que ele entre debaixo do meu telhado. Escuta isso daqui. Agora ele enviou outro homem para dar outro recado, porque ele sente que Jesus está se aproximando. Só que também, por mais que ele é bom com algumas pessoas, aleluia, é delegado a ele algumas situações que ele tem que cumprir, sim ou não? E às vezes ele tem que prender que o coração dele não quer. Às vezes ele tinha que matar alguém que o coração dele não queria. Estou falando de um soldado, irmão. Às vezes ele tinha que esbofetear e dar ordem para castigar, aleluia, um severo castigo, aleluia, sendo que a mente dele pensava diferente, poderia ter sido outra atitude de coesão, mas ele, como soldado, recebia ordens de Roma, sim ou não? Então ele sabe quem ele é, ele sabe a maneira que ele vive, ele sabe alguns comportamentos dele, ele sabe algumas atitudes dele. Jesus está falando com você aqui. Boas, que você ajuda alguém que vai falar que, aleluia, você é uma pessoa salva. Não é ofertar a vida de alguém ou dar uma cesta básica que vai dizer que você é salvo. Os amigos chegam até Jesus e dizem assim: ó, Jesus, um momento, um recado do centurião para ti. E ele disse que não é digno que o Senhor entra debaixo do telhado dele. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu não sou essa pessoa tão perfeita. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou essa pessoa tão correta. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou essa pessoa tão honesta. Eu não sou essa pessoa tão boa. Eu não sou essa pessoa, aleluia, ímpar. Aleluia, que alguns olhos me veem. Aleluia, por isso eu digo: Senhor, não é digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Escute. Mas ele mandou dizer também que ele é homem de autoridade. E como homem de autoridade, ele dá ordem e as pessoas cumprem. Ele dá ordem e as pessoas executam. E olha o que ele diz ainda mais. Além de enviar aqueles homens para dizer para Jesus: olha, ele não quer que você entre na casa dele. Ele tem vergonha de verdade quem ele é. Ele tem vergonha de verdade, aleluia, no oculto, no sozinho, de quem ele é de verdade. Ele acha indigno, ou melhor, ele não acha digno que o Senhor entre dentro da casa dele. Porque se fosse assim, ele disse que teria vindo pessoalmente. Então, se ele já não veio pessoalmente com você, é porque ele já sabe quem ele é. Quem entendeu isso aqui? Olha que aula que ele está dando para nós de reverência. Olha que aula que ele está dando para nós de comportamento. Olha que aula que esse soldado romano está nos ensinando hoje. Aleluia, ele precisava da ajuda de Jesus, ele precisava dos planos de Jesus, ele precisava da cura de Jesus, ele precisava da presença de Jesus, ele precisava da palavra de Jesus. Mas aleluia, ele tinha vergonha de pessoalmente pedir isso para Jesus, porque ele tinha respeito pela maior autoridade que estava na terra, que era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enquanto eu e você já achamos cristão demais e não temos essa reverência, já achamos, aleluia, empinados demais e não temos essa humildade, reverência para com Ele, temor para com Ele. Fala para Jesus que eu tenho autoridade, sou homem de poder, e quando eu digo para um soldado meu, faça isso, ele faz. Quando eu digo para outro soldado meu, faça aquilo, ele faz. Aí ele muda. E quando eu digo para um servo meu, vá, ele vai. Ele usou dois termos. Ele
usou dois termos. Uma autoridade exigida, porque ele, como capitão, diz para o soldado: faça isso, o soldado tem que fazer. Amante, olha, você não está entendendo, é possível isso. Tem autoridade que a pessoa é obrigada a obedecer, que tem que ser feito. E ele está mostrando para Jesus que ele tem dois tipos de autoridade. Que uma, quando ele dá ordem, as pessoas têm que cumprir, têm que fazer. Mas quando ele diz para o servo: vai lá, o servo vai com muito amor e carinho. Aleluia. Porque o servo demonstra, aleluia, independente que o seu Senhor esteja preocupado com ele, ajuda ele. Aleluia, não confunde a situação, Alex, mas está pronto a servir ao seu Senhor. Quem dessas pessoas vocês é? Você é? Quem dessas pessoas eu sou? O que manda e tem que ser feito, ou o que pede a pessoa com amor vai lá e faz? Eu vou provar um para você. Ele está sentado à direita do Pai, e ele está assistindo com o Pai, aleluia, todo o povo, antes da graça. E ele está assistindo, aleluia, aquele que foi seu tataravô, aquele que foi sua avó, aquele que foi seus descendentes, está assistindo. Está assistindo o povo de Israel. E sempre Deus, aleluia, está criando situações para corrigir o povo, como já foi dito aqui no início, para que o povo se voltasse a Ele, se redimisse, pedisse perdão, aleluia, e voltasse a servir a Ele. Deus sempre mostrando o seu amor de misericórdia. A lei. Só que é visto que pela lei o povo não ia alcançar essa graça. O povo não ia alcançar o céu, porque a lei corrigia como lei. A lei era dente por dente, olho por olho. Matou, vai morrer. Cobiçou, merece a morte. Adulterou, tem que ser apedrejado. E Jesus está olhando e dizendo assim: Pai, estou parafraseando, estou usando a minha imaginação, pelo que eu conheço um pouco de Cristo. Olha para mim. Como está pecando, está errando, pastor Alex. Está errando, está pecando, está agindo, quer fazer uma coisa, não consegue, faz outra, aleluia, e está se arrependendo, mas não basta só se arrepender, porque na lei não adianta só se arrepender e permanecer. Então vai vir o juízo e vai ser como Noé, vai matar todo mundo. Mas alguém sentado na direita disse: vai, posso dar uma sugestão, Pai? Já foi tanto cordeiro morto, já foi tanto sacrifício, já foi tantas ofertas para remissão de pecado, mas o povo não muda. O Senhor criou um povo que não vai alcançar o que o Senhor quer. O Senhor criou um povo que não vai chegar até aqui onde nós estamos. Vai acabar os cordeiros da terra e o povo vai continuar sendo quem é. Então, sabendo que o povo é pecador, obsessivo, sabendo que o povo, aleluia, tem uma concupiscência descontrolada, permita. Lembra de quando o Senhor disse para Eva que no ventre dela nasceria um, que viria uma cobra, morderia o calcanhar, porém o mesmo esmagaria sua cabeça. Será que não sou eu? Presta atenção, só o que eu quero dizer. Não sou eu. E na hora de eu descer, deixa eu ver o que o povo vê. Deixa eu sentir o que o povo sente. Aleluia, Deus, obrigado.
Mas se eu vencer, aleluia, mesmo que pegue, eles vão ser salvos pela minha graça. Mesmo que errem, eles vão ser salvos pela minha graça. Mesmo que eles confundam tudo, aleluia, mas quando se ajoelhar de todo o coração e pedir, aleluia, o perdão, a oportunidade, aleluia, através da minha morte, da minha ressurreição, todos eles alcancem a minha graça. Ele sabe quem você é de verdade, quem eu sou de verdade. Ele sabia quem era o centurião de verdade, como hoje sabe quem é cada um de nós, no seu limite, até onde você suporta. Deus sabe que você não aguenta um tapa na cara. Deus sabe às vezes que você não aguenta ouvir um não, e por causa do não tu é rebelde. Ele sabe que conforme o tempo passa, escuta isso daqui, conforme os dias passam, a hora passa, aquela raiva momentânea e você passa, e você reflete assim, eu preciso mudar. Sabe o que é isso? A graça te alcançando. Sabe o que é isso? A graça te alcançando. Sabe o que é isso? O amor de Deus te alcançando. Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo assim, você não merece hipótese nenhuma, porque aleluia, hoje você vai alcançar minha graça, mas daqui 5 dias, amanhã, aleluia, eu sei o que você vai fazer, vai estar aqui batendo na porta da graça de novo, e você vai alcançar, porque tu não merece, mas eu vou, tu não pode, mas eu vou. O centurião demonstra toda a sua autoridade, sabendo quem ele é, se redimindo como pessoa, no profundo. O Senhor está dizendo assim, ei, hoje é necessário que você se redima no profundo. Esse louvor que as crianças, os jovens louvaram aqui, é muito bom. Que Deus te vê no oculto. Ele te vê chorando, Ele te vê gemendo, Ele te vê a humilhação, sendo humilhado, Ele te vê tudo, Ele te vê. Porém, você não sabe, mas Ele vê o seu orgulho, Ele vê a sua arrogância, Ele vê a sua prepotência, Ele vê, aleluia, o seu erro inchado, Ele vê, aleluia, que você não cede, que você não suporta, que isso, Ele vê tudo, Ele vê suas tristezas, Ele vê suas fragilidades, mas Ele vê também, aleluia, o outro lado da moeda. Então o Senhor que te vê e te vê, Ele não vê o seu lado bom, Ele vê o lado ruim, aleluia, Ele não vê o seu lado perfeito, Ele vê o lado imperfeito. Aí é fácil chorar. O Senhor me vê no oculto, é fácil chorar, porque você está lembrando só da sua prova, só da sua situação, mas não consegue lembrar de quem você é, de quem você está sendo. E para entrar no céu, eu e você, escuta, não seja arrogante, ouça isso com humildade, com amor no coração. Não é eu que prego, não é eu que falo, não sou dono disso, eu sou pior do que você, e precisa aceitar essa palavra primeiramente para mim, para que você também receba ela. Livro de Romanos capítulo 6, pastor Alex. Senhor, então quer dizer, Paulo, que quanto mais eu peco, mais graça eu consigo? Paulo, que interpretação é essa? Não, Paulo, quer dizer que quanto mais eu peco, depois mais graça e mais poder eu consigo? Quem é o professor da escola pública aqui? Quem é o pastor dessa igreja? Quem é que está ensinando essa bobagem? Quem disse para vocês isso? Por favor, livro de Romanos. Eu vou ler para você. Que diremos, pois? Permanecermos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta.
modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como conviveremos ainda nele? Outra pergunta. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela sua glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos, aleluia, da sua ressurreição. Sabendo isto que, aleluia, os nossos velhos homens foi com ele crucificado, sabendo isto, que com o nosso velho homem, nosso velho eu, nossa velha arrogância, nossa velha personalidade como homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. 7. Aleluia, porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo e cremos também que com ele viveremos. 9. Aleluia, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. 10. Aleluia, pois quando a ter morrido de uma só vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha que lindo esse texto, e nós confundimos, porque pegamos um texto isolado para fazer assim: aleluia, onde abundou o pecado, super vai abundar a graça. Mas quem sai do pecado, quem não mais vive do pecado, porque aleluia, aquele que aceitou Jesus sepultou o pecado na cruz com ele. Quem está entendendo isso? Não só está dizendo que o meu pecado, o seu pecado, foi sepultado na cruz juntamente com ele. Enquanto na cruz ele levantou e foi ressuscitado, nós já teremos graça e misericórdia, porque com Deus também somos vivos. Eu e você temos que sair aqui diferente. A igreja ainda não está nem do jeito que o pastor, os olhos do pastor quer ver. Isso eu falo fisicamente, materialmente. Mas essas paredes só pode evoluir e acontecer alguma coisa quando houver mudança dentro dela. Você entendeu? Quem está dentro dessas paredes aqui é quem? Quem está dentro dessas paredes são quem? Diga, somos nós. Então é com nós que Jesus está falando. A mudança não é nas quatro paredes, não é no microfone, não é no altar coletivo, não. A mudança é em mim, a mudança é em você. E se você, aleluia, não tem prática do erro, do pecado, o Senhor está dizendo assim: ei, eu já sepultei tudo isso, eu já venci tudo isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu já venci todos os erros, todos os pecados. E ele diz assim, em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 20. Ele está convidando, ele está chamando, ele não está, aleluia, incomodando algo que você não quer, mas ele está dizendo: vinde a mim, todos cansados.
aqui Deus trata na palavra. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós erramos, nós pecamos, e aqui Deus corrige, ensina e mostra visivelmente dentro da palavra que eu sou pecador.